bem? Como eu tinha prometido para vocês, eu vou gravar um vídeo um pouquinho mais longo sobre o luto, principalmente essa questão do luto no tempo. E é muito interessante porque, apesar de eu ter deixado a caixinha de pergunta lá, eu recebi só 2 perguntas. Então, vocês estão super tímidos para fazer perguntas e eu entendo também que não é um assunto muito fácil da gente ficar fazendo pergunta. E o mais interessante é que as 2 perguntas foram sobre o mesmo tema. Então, eu vou chegar lá, mas achei interessante pontuar. Então, o luto, eu já publiquei vídeo falando acerca dos estágios e tudo mais, mas independente disso, o luto ele é um processo que acompanha a gente para sempre, mas de maneiras diferentes, né? Então, ontem mesmo eu publiquei nos stories uma montagem não, né? Uma foto com trigêmeas que nasceram recentemente e comentei o quanto que isso às vezes ainda é um gatilho, né? Eu me lembro que pouco tempo depois de eu ter a minha perda, lá em Belo Horizonte ainda, eu passei perto do hospital, alguém tinha colocado um outdoor, eu não lembro exatamente do que era, mas era fazendo alguma piadinha do tipo assim, de surpresa vieram trigêmeos e se vira agora, né? E na época, fazia muito pouco tempo da minha perda e aquilo mexeu muito comigo. Foi muito desagradável para mim ter que lidar com aquilo. E aí, essa é uma das primeiras coisas que eu queria falar sobre o processo de luto. No começo, quando o luto ainda é muito recente, tudo o que nos remete à nossa perda nos traz muito sofrimento. A gente fica muito impactado, cutuca uma ferida que ainda está aberta, que ainda está sangrando, que a gente ainda não deu conta às vezes nem de olhar direito. Então é normal que você saia na rua e alguém faça uma piada e você se ressinta, você fica pé da vida porque aquela pessoa está falando aquilo. Você lá no auge da sua dor e a pessoa fazendo piada. Conforme o tempo vai passando, e a gente vai cuidando dessa perda e encontrando um lugar para essa perda na nossa vida, esse tipo de coisa mexe menos. Você consegue às vezes até falar desse assunto com mais leveza, às vezes você mesmo até consegue fazer uma piada aqui, uma piada ali, mas eventualmente alguma coisa vai acontecer e vai mexer com você. Isso é fato, porque a verdade é essa, é que a perda aconteceu, ela é irreversível, a gente não tem como voltar atrás dessa perda e a gente tem que lidar com o que sobrar após essa perda. Então, não tem muito o que fazer a respeito disso. E aí, assim, não tem fórmula matemática, né? Eu vou falar sobre isso ainda num outro vídeo. Me perguntaram, o que você fez para superar o seu luto? E aí, quem dera, né, tivesse uma fórmula, olha, você faz assim, assim, assado e vai ficar tudo bem, né? O que eu posso dizer para vocês é que, assim, tem meios da gente cuidar da gente enquanto a gente está passando pelo processo de luto. Então, assim, passar pelo processo de luto é preciso. Tem pessoas que vão adiar isso, assim, indefinidamente, né? Não quero entrar em contato com isso, nada aconteceu, enxuga as lágrimas, sacode a poeira, vamos em frente, tem que trabalhar, tem que produzir. Eventualmente, no entanto, o luto, ele pede para ser olhado, né? Ele começa a atrapalhar outras áreas da vida, ele começa a deixar tudo muito complicado. A gente entra num processo que a gente chama de luto complicado. Luto complicado não tem a ver com o tempo. Então, assim, tá mais de 3 anos de luto, tá num luto complicado. Não, né? O luto complicado tem a ver com diminuição de qualidade de vida mesmo, por um tempo prolongado. É óbvio que logo depois de uma perda, a gente tem 0 qualidade de vida. A gente só chora, a gente fica triste, a gente não encontra sentido em nada, a gente às vezes mal dá conta de fazer as nossas atividades rotineiras, então, tipo, qualidade de vida 0 mesmo. Com o passar do tempo, no entanto, é natural que aos poucos a gente vá retomando a nossa vida. É a mesma vida de antes? Não é, não tem como ser. Mas a gente consegue levar uma vida relativamente o mais próxima do que era antes que for possível.
Então, assim, o processo de luto complicado, ele tem a ver com essa coisa de não consigo mais voltar para uma rotina mínima, né? Na minha vida tem zero qualidade. Mas isso também é assunto para outro vídeo, para outra explicação. E aí, isso me traz para um lugar que eu queria conversar com vocês, né? Que algumas pessoas sempre acham esquisito quando eu falo que eu trabalho com pessoas enlutadas, né? Com morte, com tanatologia, tipo, nossa, que tema mais macabro, mais difícil de trabalhar, né? E eu vou dizer para vocês que assim, eu não acho difícil. Há momentos muito tristes, há momentos de muita tristeza, de ver o paciente em muito sofrimento, mas há uma identificação, uma coisa de eu já estive nesse lugar e eu sei o quanto esse lugar dói, e eu sei que eu posso contribuir para que essa pessoa consiga encontrar um caminho no meio dessa dor. Eu não tenho como tirar a dor do paciente, né? Isso não existe, não tem como eu chegar e arrancar a dor do seu coração. Essa dor é um processo que você vai ter que passar. Então, eu escolhi trabalhar com isso porque a minha perda, especificamente falando de mim agora, tá? A minha perda me trouxe muita tristeza, obviamente. Não vou nem entrar nesse mérito, tá, gente? Eu não estou aqui para glorificar a dor e dizer que a gente tem que sofrer, ou dizer que sofrer é bonito. Não é nada disso. Ninguém merece nem precisa passar por isso, né? Mas o fato é que, assim, as mortes acontecem, os nossos lutos acontecem e a gente tem que passar por eles. E aí eu me lembro que logo depois, na verdade assim, o cemitério onde a gente cremou as crianças, entregou para nós um livro que se chamava Vítima ou Sobrevivente. E eu achei muito interessante, eu nunca tinha lido nada a respeito de tanatologia, de estudo da morte. E esse livro era um livro super simples, mas que falava dessa coisa de que quando a gente está num processo de luto, a gente tem que fazer essa escolha entre ser vítima do que está acontecendo e ser sobrevivente. Para mim, é claro que eu me sentia vítima, e isso também faz parte do processo de luto, né? A gente passa por esse momento, igual eu publiquei ontem nos stories. Por que comigo não deu certo? Ou por que comigo deu errado? E aí eu percebi que assim, era muito fácil ir por esse caminho e me vitimar e passar o resto da vida questionando por que comigo, por que não deu certo, por que quem não quer ter filho tem filho e abandona. Era um caminho muito fácil de eu seguir e era um caminho que talvez ninguém ia questionar. Todo mundo ia falar assim, ah não, né, ela perdeu 3 bebês, então tá tudo bem, fazer o quê, né? Ficou assim, ficou amargurada. E eu percebi que eu não queria ir para esse lugar. Né? Eu queria esse lugar de sobrevivente, passei por essa perda horrorosa, passei por isso que eu jamais imaginei que eu ia passar e sobrevivi. E tô aqui para contar a história, e tô aqui para ajudar outras pessoas. Então eu enxergo no processo de luto, gente, percebam que não é a morte que me atrai, né? Eu não queria que nenhum dos meus pacientes tivesse perdido alguém, mas eles perderam. Então, o que a gente faz com isso? Né? A gente cuida para que essa pessoa tenha tempo de lidar com essa perda, lidar com essa dor da separação, tenha tempo para entender que a vida dela nunca mais vai ser a mesma, que ela vai ter que viver sem essa pessoa, que ela vai ter que encontrar um lugar para guardar essa perda dentro dela e seguir vivendo a vida, e ainda assim encontrar sentido para continuar vivendo. Então, assim, esse é o lugar que eu escolho trabalhar. É o lugar de vida, é o lugar do que permaneceu, é o lugar do que ficou. E o que ficou foi o amor, foram as memórias, foram os momentos. Ficou muita tristeza também? Ficaram as possibilidades que jamais vão se concretizar, ficaram todas as primeiras vezes que nunca vão acontecer. Mas com o tempo, é possível, sim, voltar a encontrar sentido nas coisas, voltar a encontrar um motivo para seguir a vida bem,
não é seguir a vida aos trancos e barrancos, né? De novo, é possível ficar nesse lugar? É possível, né? Às vezes as pessoas não têm recurso, as pessoas não sabem, não conseguem ajuda, a vida pede uma outra postura, né? E aí, por fim, eu queria falar das duas perguntas que me fizeram, né? E as duas perguntas falaram da mesma coisa, de polaridades opostas, né? Uma era, será que eu nunca mais vou conseguir fazer essa atividade sem lembrar dessa pessoa? E a outra era alguma coisa assim do tipo, eu vou ficar sempre de luto por isso que me aconteceu? E assim, nunca e para sempre é muito tempo. Então, são dois fatos, né? O nunca e o para sempre, eles vão estar sempre lá. Então, assim, não, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Não, você nunca mais vai conseguir fazer essa atividade sem lembrar dessa pessoa. Não, você nunca mais vai esquecer dessa perda. Mas, sim, talvez em algum momento no futuro, com cuidado, né? Sim, você vai conseguir lembrar dessa pessoa enquanto faz essa atividade sem sofrer. Fica um lugar do tipo, nossa, que saudade dessa pessoa que fazia isso comigo. E, lembra que essa pessoa fazia isso. Lembra que essa pessoa tinha essa mania, né? Troca-se esse sofrimento por honrar essa pessoa, né? Então, assim, eu honro essa pessoa quando eu realizo essa atividade que ela fazia comigo e hoje não pode estar aqui para fazer. E no caso, né, da perda de um bebê, que foi a outra pergunta que me fizeram, o sofrimento ele não é para sempre. A perda tá sempre lá e a gente vai ficar triste, sim, porque esse bebê não pôde chegar. Mas não precisa sofrer pro resto da vida. Em algum momento, essa perda ela encontra um lugar ela vive dentro de você, assim como tudo que esse bebê podia ter trazido e não trouxe, mas essa perda não é mais o centro da sua vida, porque logo quando a gente perde, né, a perda a nossa vida é a perda. Não foi, não deu, queria, tô sofrendo porque comigo, né? No caso da perda de um filho, isso tem um agravante, mas no início, tudo da nossa vida gira em torno daquela perda. Tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, tudo que a gente sente, todas as nossas culpas, todas as nossas perguntas, elas giram em torno daquilo. Com o tempo, aquela perda ela continua do mesmo tamanho, ela tá aqui. Só que a nossa vida, ela faz isso aqui, ó. Ela cresce para acomodar essa perda. Então não é que a perda diminui, é a nossa vida que cresce em volta da perda para começar a conter outras coisas. Então vai conter talvez um novo bebê, se esse for o seu desejo, se for uma possibilidade, né? Ou não quero mais ter filho, vou cumprir outras atividades, vou fazer trabalho voluntário, ou simplesmente vou levar a minha vida e assumir que, né, teve essa perda. Enfim, nunca e para sempre é muito tempo, né? Então, hoje, quase 15 anos depois da minha perda, é um lugar bastante tranquilo. Eu posso falar dessa perda sem maiores problemas, posso contar detalhes, posso, né, enfim. Hoje não é uma coisa que no dia a dia me machuca, me faz sofrer, me traz questionamentos. É uma coisa que eu aceitei que assim, eu não tenho como explicar por que aconteceu. Porque até o dia da perda estava tudo perfeito. Eu não tenho quem culpar, porque o atendimento médico que eu recebi foi o atendimento médico adequado, né? Então eu simplesmente cheguei num lugar de aceitar, e de novo, aceitar não quer dizer que eu acho que tá tudo lindo, não é isso. Mas aceitar que assim aconteceu, não tem nada que eu possa fazer para mudar essa realidade, nada. E eu escolhi seguir em frente, apesar da dor e apesar de tudo que me aconteceu, eu optei por seguir em frente. Durante muitos anos eu ajudei mulheres que me mandavam e-mails, né? Eu tive blogs durante muito tempo, hoje em dia esses blogs estão fechados, não estão mais no ar, mas eu tive blog durante muito tempo. E as pessoas chegavam nesse blog e me mandavam um e-mail me pedindo ajuda. Né? Olha, acabei de perder meu bebê. Ou, a minha amiga acabou de perder um bebê, como é que eu ajudo ela? E aí, com o tempo,
isso se tornou uma coisa do tipo, quero fazer isso pro resto da vida, quero ajudar essas pessoas, mas de uma forma mais consistente, de uma forma mais organizada. E aí eu resolvi fazer psicologia, né? Então, basicamente é isso, assim, né? Para um primeiro vídeo mais longo aí, se você ficou aqui até o final, ufa. E se ficou alguma pergunta, se tem alguma dúvida, tem uma história particular minha que eu quero contar, né? Enfim, entre em contato comigo, ponham as perguntas aí nos comentários. Eu vou marcar uma live um dia sim, né? Eu sei que o pessoal tá meio saturado, porque é tanta live, né? Mas eu acho que a live dá essa possibilidade da gente ir fazendo perguntas ao longo, né, do vídeo, e de repente eu vou conversando com vocês ao invés de ficar falando aqui meio que sozinha pra câmera, né? Mas por hoje é isso. Queria avisar também, eu vou publicar lá nos stories que eu vou fazer algumas mudanças no perfil das postagens que eu faço aqui. Eu não vou parar de fazer o que eu faço, mas eu vou começar a incluir umas outras coisas, justamente pensando nessa coisa de que, assim, apesar da nossa perda, a vida segue, a vida continua. O que normalmente também no início é como assim as pessoas continuam andando na rua como se nada tivesse acontecido, né? Minha vida acabou e as pessoas estão indo trabalhar. Eu me lembro muito dessa sensação de olhar pelo vidro do hospital, porque me obrigaram a andar, né? E eu lembro de chegar num lugar no hospital que tinha umas janelas que davam pra rua, e eu olhava pra rua e via aquelas pessoas assim, vivendo a vida delas, né? Indo trabalhar, enfim. E eu olhava e falava assim, mas como assim essas pessoas estão andando aí na rua, o sol nasceu, tá tudo normal, como assim, né? E é isso, porque a vida segue, a vida tem muita força, a vida luta muito pra se manter. E é isso que eu quero falar, porque assim, a morte dos meus filhos me trouxe essa realização de que eu não tenho todo o tempo do mundo, que eu não sei quanto tempo eu ainda tenho, e que por isso eu preciso aproveitar esse tempo que me foi dado, que eu não sei quando vai acabar, mas que eu não quero chegar no final da minha vida pensando assim, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, devia ter feito aquilo outro, e aí assim, não fiz por quê? Porque alguém não queria que eu fizesse, porque alguém achava que era fora do normal fazer aquilo, enfim. A nossa vida precisa ser vivida e ela é nossa responsabilidade, de mais ninguém. Então, a gente é que precisa tomar a frente da nossa vida e decidir o que a gente quer fazer com ela. E as minhas próximas postagens vão começar a cutucar vocês nisso. Então, talvez, para quem esteja num luto mais recente, né, assim, acabou de perder, talvez as minhas postagens nesses lugares, né, de novo, fiquem um pouco, nossa, como assim, né, ela tá falando de vida e eu aqui perdi. Lembrem disso, né, que assim, o luto tem fases e que tá tudo bem se você não quiser ler aquele post que eu publiquei, porque ele não faz sentido para você nesse momento. Se respeitar e respeitar o seu processo de luto é a parte mais importante de tudo isso, porque o seu luto é só seu, a sua dor é a maior de todas, porque ela dói em você, e é disso que a gente precisa cuidar, tá bom? Então, de novo, quem tiver perguntas, põe aí nos comentários, ou me manda direct, enfim, faz sinal de fumaça. Um bom fim de semana pra vocês. Aguardem aí as novas postagens, não vai mudar radicalmente não, tá? Não se assustem. Aí vocês vão me contando também, Andressa, não gostei, preferia do jeito que tava antes. Ou, não gostei mais assim. Porque aí eu vou fazendo um conteúdo que faz mais sentido pra vocês que estão me seguindo, né? Porque eu gosto de falar de tudo. Então, pra mim, o que vocês decidirem aí tá tranquilo. Um super beijo.